Caríssimos irmãos, irmãs, temos aqui então hoje a leitura do livro dos Reis, que é o momento em que começam as invasões das terras dos judeus. Lembra que os judeus foram teimosos, viveram uma fé superficial e exterior, não convertiam o coração, levavam os animais mais estrupiados como o sacrifício para o Senhor e não mudavam de vida. Deus mandou os profetas para dizer que Deus estava cansado daqueles sacrifícios de animais, sem mudança de coração. Deus quer um coração contrito. Bem, adiantou? Não. Os judeus continuaram pisando na bola. E aqui é a primeira invasão que acontece. Depois de Salomão, o reino de Israel se divide. O reino do norte, com 10 tribos, e o reino do sul, com 2 tribos. O reino do norte, a capital é Samaria, que é essa que está falando hoje. O reino do sul, a capital, Jerusalém. No ano 750, mais ou menos, antes de Cristo, o reino do norte sofre a primeira invasão dos assírios, que destrói tudo, arranca o povo dali, manda muito estrangeiro. Por isso que Jesus, na época dele, lembra que os samaritanos não são bem vistos. Os samaritanos vêm da Samaria, porque são povos estrangeiros, pagãos. Por isso que aquela mulher disse: por que conversas comigo? O judeu não conversa com samaritana. Falou para Jesus, né? Aquela que Jesus estava pegando água. E Jesus disse: eu te darei uma água que brotará de você. Por isso que Jesus também cutucou os judeus quando fala do bom samaritano, lembra? Que passou um sacerdote do templo, viu o cara caído e não fez nada. Passou um samaritano, isso para o judeu é jogar um pau na cabeça deles. Então ali foi a primeira invasão que acabou com eles. Pensa um judeu que era totalmente ligado à terra, porque a terra foi dada por Deus, a terra prometida, chegar gente de fora. Imagina chegar aqui em Porá, arrancar gente das nossas casas. Mas assim, pensa que aqui fosse uma terra santa, que Deus deu para nós, né? E entrasse na sua casa, morar um monte de gente estranha e pegar a gente e jogar lá para Bolívia. É muito castigo, muito castigo, né? Por isso que é importante que nós peçamos a graça de nos convertermos antes das consequências. Se aconteceu isso antes, pode acontecer conosco hoje. A Colômbia ontem entregou o país aos comunistas, assim como a Argentina, como o Chile, como Venezuela, como o Peru. Estamos rodeados. A bola da vez somos nós, né? Podemos muito bem entregar esse país para os imorais. A gente tem que tomar muito cuidado. Aqueles que querem matar a criança no ventre, contra a família e tudo mais. E cuja base da sua ideologia é ateia. Por isso que manda fechar a igreja e tudo mais. Melhor nós nos convertermos logo e rezarmos muito, para que isso não chegue até aqui. Praticamente sobrou só nós. Ai de nós, se nós não nos convertermos. Eu ainda tenho esperança de nós sermos o resto de Israel, né? E no Evangelho, nós temos aí essa frase: não julgueis e não sereis julgados. Bem, é uma frase forte, verdadeira, mas também muito mal interpretada.
O demônio usa muito essa frase para impedir as correções fraternas. Não, quem é você para julgar? Ou para impedir que você aponte o pecado. Não, deixa cada um viver a sua vida como quer. Não julgues. Está na Bíblia. Né? Está na Bíblia. Será que é assim mesmo? Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes. E sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Claro que não está falando aqui do pecado. O pecado deve ser julgado, sim. Condenado, sim. Aqui está dizendo da pessoa. O problema é você vincular a pessoa ao pecado e ficar com raiva, com mágoa, com ódio da pessoa. Você deve corrigir o pecado e acolher o pecador. Claro que isso é difícil de fazer sem o Espírito Santo, porque nós temos a tendência a vincular a pessoa totalmente e depois ficar com raiva ou se afastar da pessoa. Pelo contrário, você tem que corrigir. Agora também, eu já falei aqui outras vezes, que a correção exige credibilidade. Como assim? Se você não tem amizade com a pessoa, se você nunca fez nenhum bem para ela, se você for corrigi-la, você vai irritá-la. Né? Quem é você? Nunca estendeu a mão para mim, nunca fez nada de bem, e agora quer dar uma de correr. Nesses casos, é melhor que você só reze por ela. Agora, se você tem amizade, ou se você já serviu a essa pessoa uma ou mais vezes, gratuitamente, você tem credibilidade para corrigi-la quando erra. Isso se chama teologia da credibilidade. Então, quanto mais você tem credibilidade, você pode corrigir a pessoa que erra. Ou proximidade. Ou proximidade. Assim como na igreja, os mais próximos a mim, não, padre, isso não, padre. Já tem outras pessoas que não têm essa liberdade de chegar e fazer correções fraternas. Tudo depende da proximidade e da credibilidade. De todas as formas, você deve rezar pela pessoa que erra. Agora, como é que você vai rezar se você não julgar que houve um erro? Claro que você tem que julgar que houve um erro. Certo? Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho. Aqui é uma outra crise espiritual. Nós temos a tendência de ver os defeitos dos outros e não olhar para os nossos. Quando eu digo nós, eu digo todos nós. Todos nós. Nós temos a tendência, claro, que quanto mais você está longe de Deus, menos você vê os seus pecados e vê os dos outros. Mas mesmo nós que estamos perto de Deus, sofremos muito mais com o erro do outro do que com o nosso erro. Isso requer uma coisa que se chama autoconhecimento, que Santa Teresa d'Ávila diz que é imprescindível para o crescimento espiritual. Você se conhecer. Para você se conhecer, é importante que você tenha a iluminação do Espírito Santo, da graça. É ali que ele vai te mostrar quem é você. Quais são as suas fraquezas, quais são os seus limites. Agora, quando você conhece as suas fraquezas, mais facilmente você acolhe a pessoa que erra. Você corrige com misericórdia.
Se alguém te fere, você é mais capaz de perdoar do que quando você não conhece seus erros, suas limitações. Então tem essa, se você já antecipa a humildade de se conhecer, facilita a humildade de perdoar, de acolher quem erra, né? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Você não pode, é a famosa frase, o sujo falar do mal lavado, não? Ou aquela historinha da vizinha que olha a roupa suja da vizinha, critica a vida toda, até ela descobrir que é o vidro dela que está sujo. Isso acontece, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não adianta falar que o fulano é assim. A gente muitas vezes é hipócrita. Por isso que é importante ter gente perto de nós com proximidade, amizade e liberdade para apontar o dedo que você está sendo hipócrita. Lembra do profeta Natã, que contou quando Davi mandou matar Urias? O esposo daquela mulher que ele quis, a esposa de Urias, não, a esposa de Urias, que ele pegou para ele. E Natã conta uma história parecida, sem falar quem é. Quem que Davi fala? Me mostra quem é esse cara que eu mandarei matá-lo imediatamente. E o que Natã responde? Esse cara és tu. Esse cara és tu. Tem que ter, às vezes, os profetas. E nós cristãos, temos que estar abertos à correção. A gente não pode ser sensívelzinho, não. Alguém falou algo para nos corrigir? Vai diante de Deus. Coloca a sua consciência diante de Deus e peça para Ele te iluminar. Se a pessoa estiver correta, lutemos para mudar. Se ela não estiver correta, continua a sua vida tranquilamente, sem ficar com raivinha porque te corrigiram. Nós temos que estar acostumados à correção, porque isso é mais seguro para a nossa vida. Ninguém de nós está pronto. Ninguém. Nós todos estamos a caminho, vamos cair, errar, achar que estava certo e não está. Nós não somos deuses. E Deus vai sempre colocar pessoas humildes, que você menos espera, para apontar o dedo e dizer, não é assim que se deve fazer. E nós temos que estar com o coração aberto para acolher. Fazendo isso, nós todos vamos crescendo em graça e santidade. O que não pode é ter o orgulhosinho que critica os outros e fica 10 dias sem dormir porque recebeu uma crítica pequenininha. Isso é inadmissível.